Bom, pessoal, professor Vila, eu quero fazer uma complementação da aula sobre matrizes que vocês estão assistindo. Eu observei o conteúdo lá e está meio complicado, eu achei. Então eu preparei uma aula só para dar uma explicaçãozinha rápida de esclarecimento para vocês. Lembrando que algumas atividades anteriores eu já corrigi e já devolvi para quem fez. Os outros deverão fazer, ok? Então vamos lá. Imagina uma situação assim, ó. Numa papelaria, 2 canetas mais um lápis, mais um jogo de réguas custa 16. Se comprar uma caneta, mais 2 lápis e 2 jogos de régua, pagarei 14. Ana comprou 2 canetas e 2 lápis pagando R$14. Qual o preço de cada produto? Bom, essa é uma questão que nós resolvemos utilizando os conceitos de matriz. Na verdade, a gente usa um negócio chamado determinante, mas é que ele é variado de matriz. Essas informações podem ser colocadas numa matriz e a gente consegue resolver e encontrar o valor do lápis, da caneta e do jogo de régua, que eu vou mostrar para frente. Então, uma das utilizações de matrizes é isso daqui, para trabalhar com o sistema linear, que é uma coisa bem complicada. A matriz é usada bastante em engenharia também, né? Se for o caso daqueles que vão precisar, que vão seguir o curso na área de exatas. Mas então a parte da definição, que depois vocês podem pegar em qualquer livro que tem isso daí. Mas basicamente a aplicação de matriz esse é um dos exemplos que eu poderia apresentar para vocês. Esse problema nós vamos ver mais para frente, como é que faz. Não é agora não, vocês me cobrem mais para frente. Bom, deixa eu seguir aqui. Elementos de uma matriz. Todo elementozinho, por exemplo, você tem aqui, ó, isso aqui é uma matriz, tá? Uma matriz. O número 2, menos 2, 3, cada um deles é chamado elemento. Cada um deles é um elemento da matriz. Esta é uma matriz, observa lá, ó, no caso, temos uma matriz cuja ordem é o tamanho da matriz. Nesse caso, as horizontais são chamadas linhas e cada uma das verticais são chamadas colunas. Então uma matriz é formada por linhas e colunas e lá eu tenho os elementos que compõem a matriz. Nesse caso, como eu tenho 3 linhas e 3 colunas, eu tenho uma matriz chamada quadrada, porque é 3 por 3, e a gente fala 3 por 3, ou simplesmente uma matriz quadrada de ordem 3. Que aí eu já sei que é 3 por 3, ok? Os elementos da matriz são relacionados, são sempre assim, ó, A e J, onde I e J representam a linha e a coluna que esse elemento está. Sempre nessa ordem, linha e coluna. Vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu não tiver eu já passo para vocês. Não tá. Deixa eu tentar explicar então. Por exemplo, este elemento 2, ele está na primeira linha, primeira coluna. Logo, ele é o elemento A11, primeira linha, primeira coluna. O menos 2 é o elemento A12, ok? Deu um problema lá, pessoal. Vamos continuar. O elemento menos 2, ele está na primeira linha, segunda coluna. Ele seria o elemento A12 e assim sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Então eu teria assim, cada um desses elementos. Então veja comigo aqui, por exemplo, esse elemento aqui, ó, o menos 1. O menos 1 está na terceira linha, terceira coluna. Ele seria denominado o A33. Ok? Então vamos em frente. Depois, se tiver dúvida, vocês me chamam no WhatsApp lá. Vamos para frente. A toda matriz está associado um valor, e esse valor é conhecido como determinante.
O valor do determinante a gente vai resolver nas próximas aulas, não é nesse momento não. Nesse momento nós vamos nos familiarizar com matriz. Bom, por enquanto vamos verificar o seguinte, ela passou, a professora passou uma coisa já pronta lá, então eu vou explicar o que ela passou de uma maneira mais detalhada. Vamos construir uma matriz segundo uma lei dada, uma lei de construção, tá aqui ó, segundo uma lei de construção. Vamos ver, ó, exemplo, seja A uma matriz quadrada de ordem 2, então você está entendendo que se ela é quadrada de ordem 2, ela é uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas, ok? Vamos construí-la conforme uma lei de construção, então ele dá assim, ó, seja A e J, ou seja, cada um dos elementos, igual a 2, onde o I for igual ao J, e 1 mais 3J, onde o I é, que essa, então, o hashtag é diferente, onde o I é diferente do J. Então teremos uma matriz 2 por 2, porque ele fala que a matriz é de ordem 2, ela teria essa configuração, ó. Então ela seria assim, a matriz A, 2 por 2, ela tem duas linhas, duas colunas, o primeiro elemento, o A11, segundo elemento aqui, A12, ou seja, primeira linha, segunda coluna, o outro elemento, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Ela teria essa configuração, 4 elementos. Olha aqui, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 elementos. Assim como uma matriz 3 por 2 tem 6 elementos. Uma matriz 3 por 3 tem 9 elementos e assim sucessivamente. Então tá legal. A minha matriz teria essa configuração. Então repara, eu tenho uma lei de construção aqui, ó, seja A e J igual a 2, onde I igual a J. O que ele está querendo dizer? Esse elemento que é o A11, o I é 1 e o J é 1. Como nesse caso o I é igual ao J, vale 2. Assim como aqui, ó, A22. Repara, quando o I for igual ao J, o I é 2, o J é 2, linha 2, coluna 2, vale 2. Então eu já defini que a minha matriz vai ter 2 aqui e 2 aqui, porque ele manda, não sou eu que estou inventando, é uma lei de construção, tá aí. Onde A e J for I igual a J, nesses casos aqui, ó, vale 2. Onde é diferente, ó, o I diferente do J, eu sigo essa lei, é I mais 3J. Dá uma olhada como é que vai ficar. Deixa eu baixar aqui que eu fiz esse cálculo já. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Eu vou pegar o elemento primeiro, o A11, né, que eu acabei de explicar, I igual a J, valor 2. Então aqui eu vou ter 2, olha lá, 2, a matriz está aqui, ó. 2 e 2, tá vendo aqui, ó, aqui e aqui. Porque o I é igual a 1, J1 e 2, J2, vale 2, tá? Onde é diferente, no caso aqui, ó, segundo, eu vou seguir essa lei. Onde que isso acontece? O primeiro elemento que eu vou pegar aqui, ó, é o A12, primeira linha, segunda coluna, esse cara aqui. Onde I é igual a J, porque ele é 1, 2, I é 1, J é 2, I diferente de J. O meu I vale 1, ficou claro? Ó? O I vale 1 e o J vale 2. Aí eu ponho na fórmula. Qual que é a fórmula? I mais 3J. O I é 1. 1 mais 3 vezes J. O J é 2. 1 mais 3 vezes 2, primeiro faz a multiplicação. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. É o 7. Restou só esse outro elemento. Então eu tenho esse que eu acabei. Esse elemento que ele é o elemento A21. Segunda linha, primeira coluna. Olha como é que vai ficar. O A21, eu tenho a lei de construção é I, no caso o I é 2, mais 3 vezes J. O J é 1. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. E está montada a matriz. Essa é uma atividade que provavelmente ela vai passar para vocês fazerem. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês falam comigo. Essa parte tudo bem, pessoal? Como é que eu construo uma matriz segundo a lei? Eu sigo a lei, vejo os elementos e vejo o que a lei está pedindo, né? Vamos lá. Alguns tipos de matrizes que foram destacadas por ela. A primeira matriz, uma, que eu chamei de 1 aí,
chama-se matriz identidade. É toda matriz quadrada, então tá, para ser identidade tem que ser quadrada, tem que ter o mesmo número de linhas e colunas, 2x2, 3x3, 4x4 e vai. Onde a diagonal principal, esta diagonal, é chamada principal. Esta diagonal aqui é chamada secundária. Então eu tenho matriz principal e matriz secundária. A matriz principal é formada pelo algarismo 1. Repara, ó, a matriz principal é essa, ela vem da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita. 1, 1, essa é a matriz, a diagonal principal. Os outros elementos são 0. Fechou? Tranquilo, né? Mamão com açúcar isso aí. Aqui, ó, então aqui eu tenho um exemplo de uma matriz 3x3 e uma matriz 2x2. A gente nem vai trabalhar com matriz mais do que quadrada, mais do que ordem 3. Nós só vamos ficar aqui numa matriz assim. Para frentemente, mas é só para frentemente. Quando vocês tiverem craques nisso daqui. Então nós vamos trabalhar basicamente com esses dois tipos de matrizes, com essas duas ordens. 3, ordem 3 quadrada, ordem 2 quadrada. Aqui então tá aqui, ó, matriz diagonal principal, algarismo 1, diagonal secundária 0. Vamos em frente. Matriz transposta, é posta, viu? Matriz transposta. O que é uma matriz transposta? A matriz transposta é derivada de uma matriz original. Foi o que eu escrevi aí. A matriz transposta é indicada por um Tzinho, T minúsculo, está enxergando lá? Um Tzinho lá. Nessa matriz, o que é linha, ou seja, na matriz transposta, o que é linha na original vira coluna na transposta. O que é coluna na original vira linha nela. Ah, mas que confusão é essa? Vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. Depois vai lá, mas que deu confusão, não deu. Olha aqui, ó. Seja A, essa matriz aqui, ó, 2x3, ou seja, 2 linhas, 3 colunas. Tá aqui, ó, 2 linhas, 1, 2, 3. Coluna é sempre em pé, o negócio em pé é coluna. 1, 2, 3. O negócio deitado é linha. A minha matriz A, 2, isso aqui é dado, pessoal, a gente fala, né? A gente fala, a matriz é tal, você que encontra a outra. Então eu elaborei uma matriz A, formada por menos 1, 2 e 3, 8, 4 e 0. Eu quero encontrar a transposta de A. Quem será? É essa matriz, ó, A elevado a T. E dá uma olhada aqui, gente. Se a matriz A... não alcançou o Paulo. Se a matriz A é 2 por 3, a transposta de A será 3 por 2. Mamão com açúcar, né? Na manhã, não é, pessoal? É mais fácil que gostar do Corinthians isso daí. Não é? Olha lá. A linha menos 1, 2, 3 vira coluna menos 1, 2, 3. A linha 840, 840, vira coluna 840. Não é legal? Entrou? Entrou? Pegou, pessoal? Manhã, né? Então tá. Agora que vem as atividades. A primeira atividade que eu apresento, a primeira operação que eu apresento com vocês é a adição e subtração. Vou falar na adição primeiro. Importante. Somente podemos somar ou subtrair matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Senão eu não posso fazer a operação de soma e subtração. Tá ligado? Somar e subtrair, a primeira coisa que eu tenho que verificar é a ordem das matrizes. Elas têm que ser iguais, elas têm que ser de mesma ordem. Para adicionar, deve-se trabalhar com os elementos de mesma posição. Vou dar um exemplo. Coloquei uma matriz aqui, ó. Sejam A e B, duas matrizes. A matriz A, menos 2, 3, 0, linha. 5, 2 e 3. 5, 2 menos 3, perdão, segunda linha. A matriz B também tem 2 linhas e 3 colunas, exatamente igual à ordem da matriz A. A matriz B é linha menos 4, 5, 3, 2 menos 2 e 10. E ele pede para fazer, calcule
A mais B. Repara o seguinte, eu vou calcular, quer dizer que A é a matriz, né? A matriz A mais a matriz B. Observa o seguinte aqui, ó. Primeira observação. A mais B igual a B mais A. Essa é uma operação lá do sexto ano, sétimo ano de matemática, que é chamada propriedade comutativa. A mais B igual B mais A. Primeira propriedade comutativa. Segunda observação. A e B têm a mesma ordem, como eu já havia falado. Terceira observação. A mais B vai ser uma matriz de mesma ordem das anteriores, ou seja, A mais B vai ser uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, e A mais B é uma matriz. Então ela é outra. Então eu tenho uma soma, uma matriz mais a outra gera outra matriz. Tudo bem? A mais B é uma matriz. Vamos em frente? Tá tranquilo, né, pessoal? Olha como é que a gente faz. Então eu vou fazer a soma de A mais B. O que que eu pego? Eu pego os elementos que têm a mesma posição. Ou seja, ó, na matriz A, o elemento menos 2, ele é chamado A11, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Eu vou somar, porque ele está pedindo para eu somar, com o elemento que está na primeira linha e primeira coluna lá. Ó. Então, ó, menos 2 mais menos 4. 3 mais 5. 0 mais 3. Segunda linha. 5 de A mais 2 de B. 2 de A mais menos 2 de B. Menos 3 de A mais 10 de B. Aí a gente faz a conta. Menos 2 mais menos 4, aqui tem aquele grande problema lá do sinal, né? Eu devo 2, devo 4, devo 6. Na posição A11 ali, ó. A11. 3 mais 5, 8. 0 mais 3, 3. 5 mais 2, 7. 2 mais menos 2, tenho 2, tiro 2. 0. Faz a regra de sinal, né? Mais com menos vira menos. 2 menos 2, 0. Menos 3 mais 10. Eu devo 3, tenho 10, ou seja, fui para uma festa com 10 reais, gastei 3, voltei para casa com 7 pila. Beleza? 7 pila. É isso aí. Então, o que a professora basicamente passou foi isso daí. Eu até gostaria de fazer mais uma matriz, só para vocês entenderem. Vamos colocar qualquer matriz, vou colocar no quadro aqui. Muito bem, vamos lá. Acompanha aí. Vou fazer uma operação. Como ela trabalhou com... Vocês estão ligados que eu estou de máscara, né, pessoal? Comprei uma máscara aí na Disney. Olha aqui, ó. Vou pegar uma matriz A. Geralmente a matriz é colocada assim, ó. 3, 2, 1, 0, menos 5 e 8, por exemplo. Então eu tenho uma matriz A. Essa matriz A, vocês podem perceber, ela tem 2 linhas, ó. Aliás, 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz 3x2. Aí eu vou pegar uma matriz B, menos 5, 6, menos 2, 0, 0, 4. A minha matriz B tem 3 linhas por 2 colunas. É assim que a gente indica, 3 por 2. Eu vou fazer a soma, a primeira soma. Primeira operação que eu vou fazer, A mais B. Eu vou somar a matriz A mais a matriz B. Dá uma olhada como é que vai ficar. Eu acho que eu devia até ter colocado ela do lado. Espera um pouquinho que nós vamos ganhar um tempo aqui. Ó. Eu vou fazer. Eu já esqueci como é que ela era, mas não faz mal. Vou colocar outra aqui, beleza. Eu achava que era 5, 6, 0, menos 2. Estou inventando outro. 0, 6, 4. Quero 4. Não faz mal. Eu vou fazer a matriz, a primeira operação pedida, A mais B, que vai ser uma matriz
uma matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Tá. Então vamos lá. O jeitão da minha matriz, pessoal, eu gosto até de fazer isso aqui, ó. Quando a gente faz, para eu não me perder. Mais para frente vai ser útil esse tipo de trabalho. Repara que se a minha matriz A mais B vai ter 3 linhas, ó, 3 linhas e 2 colunas. Eu vou ter 6 elementos. Aí eu ponho lá, quem que eu vou pegar? Ó, cada elemento com o seu respectivo. 3 mais 5. 2 mais 6. 1 mais 0. Vou deixar indicado, eu sei que vocês sabem como é. Menos 5 mais menos 2. 0 mais 0, vou colocar 0. 0 mais 0. 8 mais 4. Repara que podia fazer direto, não ia ter problema algum se fizesse direto. Vamos ver como é que ela ficou? A mais B ficou assim. Igual. 8, coincidência. 1. Menos 5, menos 7. Senta aí, Jennifer. Quer filmar você, Jennifer? Pode se filmar. Você não quer? Não. Pode tirar o bob do cabelo? Não. O pessoal não vai reparar. Não, mas... Não quer filmar? Não. Tá de pijama. Vai dormir, é? Ó, devo 5, devo 2, devo 7. 0, já estava lá. 8 mais 4, 12. Tranquilo? Agora vamos pegar assim, ó. Se eu tivesse um outro exemplo, só para a gente finalizar. Sei que vocês querem jantar, se vocês não querem. A mais B mais I. Pô, o que é o I? O I é a matriz de identidade. A matriz de identidade aí, nesse caso, não é possível. Por quê? Não é possível. Eu quero que você me diga por que não é possível. Não é possível porque para ser uma matriz de identidade, lembra que a gente explicou? Tem que ser uma matriz quadrada. E aqui não tem nenhuma matriz quadrada. Tá certo ou não? A única coisa quadrada é a bola que o Palmeiras está jogando. Bem quadradinha. Entenderam? Então, isso aqui não seria possível fazer. Tudo bem, pessoal? Eu acho que deu para dar mais ou menos uma pincelada naquilo que a professora passou. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês me chamam aí no WhatsApp. Eu vou mandar pelo WhatsApp isso daí. Vocês me chamam no WhatsApp. Outra coisa, o pessoal que não entregou a atividade, entrega, porque eu estou corrigindo já. Tá bom, pessoal? Obrigadão. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Cuidem-se. Máscara, não sai sem máscara. Tchau. Beijão em todos aí.